Maria João, bem-vinda ao empreendedores.pt. Finalmente temos aqui a oportunidade de falar num outro contexto. Nós já vamos falando de vez em quando sem câmaras à frente, não é? Portanto, é um bocadinho diferente, mas é com muito gosto que te tenho aqui para podermos partilhar com a nossa audiência os teus insights. Mas para aquelas pessoas que não nos conheçam, ou que não nos conheçam e desde logo não te conheçam, como é que tu te podias, assim, rapidamente apresentar, dizendo quem é, o que é que tu tens feito, onde é que estás a trabalhar agora, coisas que possas, obviamente, ir partilhando connosco, para também dar algum contexto ao resto da nossa conversa. Obrigada pelo convite. Sim, é fora do normal para o nosso registro e ainda assim vai ser muito bom porque a diferença também nos faz bem, não é? Faz-nos crescer. Olha, eu tenho trabalhado há já alguns anos, apesar de não parecer, na área de pessoas, com pessoas, e essa escolha surgiu logo desde muito cedo na minha vida, quando, ainda sem saber isto de uma forma muito racional, quando o contexto em que eu me sentia bem era estar junto de pessoas, estar a ser até muitas vezes dinamizadora, da boa disposição. Tens noção? Com que idade? Olha, quando era miúda e a minha própria família achava que eu podia ir para o teatro porque estava sempre a brincar e estava sempre a meter-me com as pessoas acho que sempre a tentar sacar assim um sorriso das pessoas, acho que faz parte também de quem eu sou. Nessa altura já achava que estava sempre bem enquadrada de rodeada de pessoas e a fazer-lhes bem e também a contribuir de alguma forma para a sua felicidade. Mas também só me apercebi disto muito mais tarde na minha vida, depois de já ter escolhido o meu curso, por exemplo, ou quando decidi ir para Humanidades e depois fui para Recursos Humanos, porque... Já tinhas essa consciência plena ou era uma coisa em construção? Era uma coisa em construção. Quando decidi ir para Recursos Humanos foi uma escolha mesmo muito clara de quero trabalhar num contexto em que possa trabalhar com pessoas e para pessoas, ok? Inicialmente tinha pensado em Psicologia e ainda que eu acho muito, muito interessante a dinâmica de um para um, acho que acabo por ter mais impacto quando consigo trabalhar numa perspectiva mais global, com mais pessoas envolvidas. O um para um acaba por aparecer sempre e aparece mais tarde também numa perspectiva de coaching e nos meus relacionamentos do dia-a-dia, não é? Mesmo com amigos. Eu gosto muito de estar em dinâmicas em jantares de amigos com diferentes pessoas e estar envolvida assim. Quando tu dizes que trabalhas para pessoas, com pessoas e para pessoas, isso traduz em quê? E nem sequer estou a perguntar ainda em termos muito concretos, mas em termos mais genéricos, o que é que tu visas, o que é que, quando também foste para Recursos Humanos e aquilo que tens andado a fazer, o que é que tu procuras? No fundo, contribuir para a felicidade das pessoas? É o quê? Sim, contribuir para a felicidade das pessoas, perceber, antes de mais, as pessoas, para poder contribuir para a sua felicidade Mas repara, isto aqui é muito teórico, não é? Não, parece que não é assim muito palpável. Quando eu digo contribuir para a felicidade das pessoas, é uma coisa que surge de uma forma muito natural, nas dinâmicas que vão surgindo, no dia-a-dia, quando eu estou em conversas com os meus amigos e estou realmente atenta àquilo que estamos a conversar e se calhar às vezes até a partilhar a minha opinião ou a desafiar um bocadinho as situações em que as pessoas estão envolvidas. Se isto acontece a título pessoal, a título profissional é uma extensão daquilo que eu faço. E o ser humano para mim é muito interessante na perspectiva. Contribuir para a sua felicidade tem a ver com primeiro perceber as diferenças, ver de que forma é que... E tu, quando trabalhas numa empresa, é também essa abordagem que procuras seguir? Conhecer a pessoa para depois ajudá-la no seu percurso dentro de uma organização, não é? Conhecer a pessoa, conhecer o contexto, perceber... aliás, eu tenho tido a felicidade de trabalhar em diferentes empresas que também já promovem muito este tipo de cultura e este tipo de abordagem. E também por isso é que tenho entrado nestas empresas e tenho passado por essas experiências. Logo numa fase de recrutamento, por exemplo, e se calhar aqui estamos a dar um salto à frente, mas logo numa fase de recrutamento é importante percebermos em termos de cultura
há empresas que têm uma cultura muito própria, não é? Em que, imagina, se nós queremos promover a flexibilidade, se queremos promover a criatividade, a autonomia, o que for, parecem chavões, mas são coisas que tu, de uma forma muito simples e muito tranquila, consegues perceber numa conversa, na experiência da pessoa. Se ajustará àquela cultura ou não, é isso? Sim. E não é só se a pessoa se ajustará àquela cultura, é se aquela cultura se ajusta à pessoa, porque não é nunca numa perspectiva unilateral. Sim, porque se a pessoa for para lá e ficar infeliz, tudo bem, é chato para a empresa, vamos ter de procurar mais pessoas, iniciar um novo processo, etc. Mas nós também não temos interesse nenhum em proporcionar àquela pessoa uma realidade em que a pessoa não se sinta feliz e que não se sinta à vontade ou naquilo que é o seu pleno, em termos de... Eu estive a espreitar o teu LinkedIn. Sim. E, enfim, estás agora a trabalhar na Farfetch, não é? Sim. E já passaste por outras empresas bem conhecidas, como nomeadamente na área tecnológica, não é? Mindera, Blip, não é? Sim. Também passaste pela Jason. Sim. Enfim, são empresas realmente conhecidas e até provavelmente um pouco diferentes daquilo que é o mais comum em Portugal. E o que é que tu, sem teres que revelar nenhuma coisa que seja de foro interno de cada uma das empresas, mas consegues encontrar algum padrão ou algum aspecto comum na forma como se gerem pessoas ou como se interpretam as pessoas ou o papel das pessoas em cada uma dessas empresas? E o quê? O que é comum? Olha, o interesse genuíno por cada uma das pessoas, diria eu. O deixares de olhar para aquilo que é apenas a necessidade da empresa e focaste naquilo que são os talentos de cada uma das pessoas. Porque cada um de nós, lá está, todos nós temos competências técnicas que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida e em que podemos tornar-nos muito bons, não é? Há pessoas que se especializam mais numa determinada área, há pessoas que primam pela diversidade, em não aprofundarem demasiado nenhuma área, mas terem aqui uma diversidade maior de conhecimento e de interesses. Em qualquer uma dessas 4 empresas que tu referiste, e aqui sem entrar em detalhes de profundidade, uma das coisas que eu consigo encontrar como comum é este interesse genuíno nas pessoas e em tentar fazer com que, no contexto profissional, as pessoas consigam explorar aquilo que têm de melhor, não é? E desenvolver as áreas... Mas o que tem melhor é encontrar logo o fit adequado à pessoa, tendo por base os seus gostos, ou aquilo que sabem fazer mais, ou pelo contrário, até pode passar precisamente por uma coisa diferente, e até contrária a esta, que é arranjar um sítio onde a pessoa vai estar bastante desconfortável para poder eventualmente até crescer noutras áreas. Ou isso depois depende de cada sítio. Depende de cada situação. Depende de cada situação, mas eu diria que é mais. Quando tu entras, e uma das coisas, por exemplo, na Jason, uma das coisas que me atraiu imenso e acho que mudou mesmo a minha perspectiva em relação à área como nós tratamos as pessoas nas organizações, tinha a ver com o lado B, com o nosso lado B, que sempre foi uma imagem de marca forte. Quando na altura da Jason. Do lado B é o lado B é... Tu és o Belchior que faz aqui, que estás na Bewiser, tens a tua vida profissional e depois tens todos os teus interesses pessoais. Negros. Negros, por vezes, acredito que sim. Mas cada um de nós irmos buscar aquilo que são as nossas paixões, que muitas vezes são revistas na vida profissional, é fácil trazermos isso para a nossa vida profissional, mas nem sempre toda a gente consegue pensar por que motivo o que é que eu vou trazer de positivo ou de interesse, por exemplo, no meu gosto pelo mindfulness, pelo yoga ou pela dança. Qual é a grande vantagem que isso pode ter aqui para o sítio onde eu trabalho? E dar flexibilidade suficiente. Espaço para expressarem isso e para utilizarem isso em prol da empresa, esses seus gostos? Sim, em qualquer uma. Quando me falavas do que é que eu encontro em comum, é muito, por exemplo, nas empresas que têm, por exemplo, uma forte componente de tecnologia, cada vez mais o que tu vês são comunidades e tem a ver também com comunidades são coisas mesmo muito simples de se criar e que fazem mesmo a diferença, não é? Que quando tu vais para o trabalho e encontras no trabalho fatores comuns ou interesses comuns com outras pessoas que sejam
que vão para lá daquilo que é a vida profissional. E podem ser coisas tão simples como jogos de tabuleiro. Tipo, gostamos muito de tratar bonsais, então temos uma comunidade de bonsais. Gostamos muito de jogar futebol, existe uma comunidade de futebol. E parecendo que não, quando tu crias estas dinâmicas, ou quando as próprias pessoas criam, que isto ainda tem mais poder, não é? Quando as próprias pessoas criam este tipo de comunidades, o tipo de compromisso que têm e o tipo de envolvimento que têm com a empresa é completamente diferente. E perguntar exatamente isso. Isso é uma coisa que é gerida pela empresa, ou o que é que tu achas que é, se é ou deve ser, ou se é uma coisa que emerge naturalmente da interação, enfim, entre as pessoas? Olha, eu diria que é uma coisa que surge naturalmente das pessoas. Há empresas que apostam em ser as impulsionadoras, catalisadoras deste tipo de comunidades. Acho que ganha ainda mais valor quando são as próprias pessoas a iniciarem isto, porque é diferente teres a tarefa ou teres a responsabilidade de fazer uma determinada atividade porque te é imposta ou porque te é pedida, ou tu... isto aqui faz o mesmo sentido, o que é que eu vou fazer, não é? Como é que tu começaste? Claro. Como é que tu começaste ou porque é que começaste a fazer o empreendedores.pt? Pois. Ok. Percebes? É um gosto que tu tens, não é? De partilhar conhecimento, digo eu, partilhar conhecimento e de juntar pessoas de diferentes áreas. E dar a conhecer. Exatamente. E como é que tu crias uma cultura, ou como é que ajudas a que emerja uma cultura dentro de uma organização em que dê espaço e que promova, no fundo, essas ações depois, ainda que possam ser individuais? Como é que se vai construindo, isto é uma pergunta, enfim, mais ampla, mas quais são aqueles fatores para criar uma determinada cultura de uma determinada maneira? Olha, eu acho que geralmente esses fatores é que estão a contribuir para a cultura de uma forma muito natural. Porque se existe uma cultura de abertura, que estimula a participação. A participação, eu até estava aqui a tentar encontrar outra palavra mais relacionada com a própria individualidade, para além do trabalho em equipa, não é? Que valoriza o indivíduo como um ser completo e que tem as suas mais-valias, etc. E os seus interesses. Isso surge de uma forma muito natural e não existe uma receita única, porque não é porque existem em algumas empresas destas comunidades e funcionam que depois tu pegas neste pacote e levas para outra empresa porque achas que é incrível e isto vai funcionar também, porque depois também temos esse não é? Com este boom, com esta mudança no paradigma na gestão das pessoas ou na forma como olhamos para as pessoas dentro das empresas, podemos às vezes correr o risco de... querer ser cópias mais ou menos baratas de querer copiar outros, aqui algumas coisas, e há culturas que simplesmente não vai funcionar. Porque, enquanto estavas a dizer há bocado, lá está, jogos de tabuleiro, podemos falar do ping-pong, matraquilhos e tal, parece está um bocado na moda, enfim, criarem-se espaços de trabalho que tenham essas coisas todas, mais uma PlayStation, enfim, está um bocadinho no imaginário, eu diria, de algumas empresas, mas isso é assim que deve ser, depois são mesmo utilizadas, depende muito de empresa para empresa. Como é que tu vês um bocadinho? Ou é apenas uma moda, porque se eu não tiver uns matraquilhos já não vou ser uma empresa cool, mas nem que depois maltrate muito as minhas pessoas? Estás a ver? Sim. Como é que tu vês isto? É verdade que está a haver aqui uma espécie de uma moda deste tipo de condições e infraestruturas, e é só uma espécie de uma maquilhagem? Ou deve ser por aí o caminho, não deve? Como é que tu vês? Acho que esse caminho, sendo utilizado para mudar, por exemplo, uma cultura, pode ser tipo só dares um Benuron para curar aquilo que é a base. Acho que isso não será nunca a solução. É uma forma... Pensa que quando tu estás com pessoas fora de um contexto em que é meramente contexto profissional, em que estamos a trabalhar, a fazer as nossas tarefas, em que o teu trabalho depende do meu, etc. Se nós depois saímos e estamos num registro diferente, a forma como nós nos vamos relacionar e a forma como depois mesmo no trabalho nos vamos relacionar é completamente diferente. Tu crias barreiras quando estás a brincar que às vezes no contexto profissional
não consegues fazê-lo porque estás sempre focado no trabalho e estás sempre focado naquilo que tens para entregar. Há sítios onde é mais fácil isto acontecer também no local de trabalho. Para além disso, estas brincadeiras, os matrecos, o ping-pong, tudo aquilo que estavas a referir, acaba por surgir também porque se tu estás num contexto de constante pressão em que em que de alguma forma também te é exigido algum espaço ou muito espaço para a criatividade, tu não podes pedir criatividade num contexto em que tu estás num quadrado, não é? Tu tens que dar liberdade à pessoa para, ok, eu neste momento estou a trabalhar, não estou a ser produtivo neste momento, interessa-me mais que a pessoa tenha a oportunidade de sair, ir tomar um café, ir a meditar, ir a jogar matrecos ou simplesmente conversar com outra pessoa sobre um tema completamente diferente e às vezes até trazer uma perspectiva e quando volta vem muito mais produtivo e muito mais empenhado do que dizer, não, olha, das 9 às 6 ficas em frente ao computador porque é aí o teu lugar. Achas que isto que estás a descrever também tem que ver, de alguma maneira, com a mudança geracional que se vai sentindo? Ou seja, as gerações atuais, ou mais novas, as gerações mais novas, no fundo exigem contextos um pouco diferentes daqueles que estávamos habituados a ver. Tu és dessas que acha que as pessoas hoje as mais novas exigem um contexto, enfim, estão mais à vontade num contexto um bocadinho diferente daquilo que era há 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos atrás? Como é que tu vês isso? Acho que naturalmente as coisas estão muito diferentes e as gerações também estão diferentes. Obrigada por me teres feito sentir mais velha. Sempre às horas, Maria João. Sabes que sou sempre uma simpatia. Ainda assim, claro que as coisas mudam. Há um vídeo muito engraçado sobre a mudança geracional em relação ao trabalho, não é? Nós passamos aqui por perspectivas e por abordagens completamente diferentes ao longo das últimas décadas e então é muito engraçado quando tu numa empresa tens pessoas que estão ali na ordem dos 50, 60, não é? E depois tens as pessoas que estão a entrar com 20 e pouco. E é engraçado, mesmo na altura das entrevistas, tu teres momentos, e aqui partilhas que eu já tive, não é? Pessoas com quem eu vou contactando, teres algum momento em que a pessoa que está a entrevistar fica completamente chocada, por exemplo, porque uma candidata diz eu vou trabalhar ao longo dos próximos 2 anos para ganhar dinheiro para durante um ano fazer uma sabática. E uma pessoa que está a trabalhar há 20 anos ou há 30 anos olha para isto como total irresponsabilidade e acho que o que nós temos de perceber é que os objetivos das pessoas mudaram. Há muita... não significa que as pessoas não deem importância à questão financeira, ok? Também dão, mas, por exemplo, sou capaz de ouvir muito mais vezes, interessa-me muito mais o propósito e aquilo que eu vou fazer, o impacto que eu vou ter na sociedade hoje em dia, do que às vezes o ter um salário gigante ou ir receber alguma coisa, algum valor substancialmente alto numa fase inicial do meu percurso profissional. Mas vezes um bocadinho de tudo. As pessoas prendem-se muito mais, por exemplo, e estão muito mais ligadas a trabalharem com pessoas que as inspirem, não é? Não é tanto, não vou trabalhar por trabalhar, eu tenho que trabalhar com uma pessoa com quem eu possa discutir as coisas e que possa colocar as minhas ideias em cima da mesa e não que me digam isto é assim porque sempre foi feito assim. Não é? As pessoas não têm muita paciência para isso. Isto que impactos é que traz ou que é que isto obriga as empresas a fazerem de maneira diferente? Flexibilidade, obriga, por exemplo... Porque, tipicamente, enfim, os donos das empresas, os responsáveis, os líderes das várias equipas tendem a ser um pouco mais velhos, não é? Depende muito das empresas, como é evidente, mas tipicamente é isso. E, portanto, obviamente, há um choque cultural, é inevitável. O que é que as empresas podem fazer nos seus processos, na forma como abordam estes temas, para, por um lado, imagino eu, não percam aquilo que também consideram ser a sua cultura, aquilo que querem manter se acham que está correta, ao mesmo tempo também têm que ter acesso a nova mão de obra, porque senão não vão ser uma empresa onde as pessoas queiram trabalhar ou queiram ficar. Como é que se gera e articula isto tudo, estes equilíbrios? Olha...
a maior parte das empresas, eu digo a maior parte, não é? Porque já tive a oportunidade de trabalhar numa que trabalha num modelo de self-organization, por isso eu vou falar na generalidade das empresas, não é? Que é um caso muito atípico, não é? Sim. Muito atípico em Portugal. Mas na generalidade das empresas, não é? Se tu tens uma camada de gestão e se tens diferentes níveis, porque podes ter, por exemplo, muitos níveis, claro, de uma hierarquia muito marcada. A diferença tem necessariamente que passar por dar a estas pessoas ferramentas e condições para poderem desempenhar melhor o seu trabalho junto das equipas. Porque a partir do momento em que tu achas que só porque tens uma equipa contigo, o teu papel é dizer às pessoas aquilo que têm que fazer, em vez de te surpreenderes com as propostas que as pessoas têm para fazer, para que o trabalho seja feito de forma diferente, se tiveres uma perspectiva muito limitadora, provavelmente as pessoas não vão ter interesse, ou digo eu, neste registro, não é? Nesta tal geração. Só que, para dizer a verdade, eu também não acredito muito nesta geração, só no conceito desta geração, porque, por exemplo, eu sou de uma geração já muito diferente, não é? E tenho muitos amigos da minha geração que vêm para desafiar uma série de coisas e nós já começamos a ver as coisas também de forma muito diferente. Se calhar muita gente muito nova que gosta pouco de ter essa, sim, enfim, de ter essa autonomia, whatever. Sim, há pessoas que não gostam também de terem autonomia, não podemos... É muito complicada a questão das generalizações. Ainda assim temos que pegar por algum lado para abordar os temas. Eu diria que ajudar, criar as condições junto, primeiro tem que ser um desígnio top-down, de alguma maneira? Tem de ser uma coisa muito natural. Não dá para tu teres uma camada de gestão a dizer uma coisa, quando depois qualquer decisão que é tomada e as pessoas até estão com alguma flexibilidade a contribuir e chega ali ao nível seguinte e as coisas são bloqueadas. Mas também aí as coisas vão se processar de uma forma muito natural. Se há uns anos atrás era muito atípico as pessoas mudarem de trabalho de ano a ano, 2 em 2 anos, hoje em dia é uma coisa mais natural. Eu lembro-me quando eu comecei a ver os meus primeiros currículos, já há uns anos atrás, que era sempre estranho, sempre que víamos alguém, por exemplo... Não é? E quando eu te digo a saltitar, imagina, 4 anos numa empresa, isto aqui é esquisito, alguma coisa correu menos bem, ou 2 anos numa empresa, isto aqui alguma coisa correu menos bem. Hoje em dia já não é uma coisa sequer que se questione. Pelo menos nos contextos onde eu tenho passado, porque eu acredito que noutros contextos... Claro, será diferente. Será diferente, não é? E como te dizia há pouco, eu tenho tido o privilégio de ver aqui, de ver realidades muito diferentes. Eu acho que a dada altura há coisas que eu já nem concebo e que ainda continuam a existir. Pois é, verdade, em termos de ter num formato mais tradicional, numa perspectiva mais diretiva, com menos espaço para vens com ideias... Podes ir, não é? A porta da rua é serventia da casa porque não queremos aqui pessoas que venham abalar demasiado o sistema. Mas também não será verdade que uma cultura mais, deixa-me fazer aqui o papel de advogado do diabo, mais colaborativa ou o que seja que me queiramos adjetivar, pode não ser a mais adequada para todas as empresas ou para todos os momentos de todas as empresas? Ou até pegando aquilo que no fundo estavas a dizer há bocado, temos de ter algum cuidado em querer copiar um determinado modelo. Sim. Uma empresa que tem uma determinada cultura, uma determinada forma de estar, se quiser mudar de um dia para o outro, não vai correr provavelmente muito bem, não é? Como é que se pode ir fazendo esse caminho, ou se é que faz sentido? Eu acho que não tem todas as empresas de funcionar da mesma forma. Acho que se queremos pessoas mais felizes a fazer aquilo que estão a fazer, era importante haver mais flexibilidade. Agora, às tantas nem as próprias pessoas iam sentir-se confortáveis com tanta flexibilidade. Porque quando tu tens, por exemplo, uma das coisas, há pouco estava a falar de trabalharmos aqui as camadas de liderança, só que um dos aspectos fundamentais e por diferentes sítios por onde eu tenho passado, não só nas empresas onde tenho trabalhado, mas mesmo quando trabalhava como a fazer consultoria ou formação, a questão do feedback, por exemplo, que é uma coisa que eu vou alimentando em todas as áreas da minha vida, não é? Ou seja, se as coisas estão a correr bem, ótimo, e é bom dizer. Se eu gostava que as coisas corressem de forma diferente, também gosto de dizer. Porque se eu não disser, a pessoa não vai saber que eu gostava que fosse de forma diferente.
E por muito que tu tentes alimentar uma cultura e relacionamentos mais transparentes, nem sempre as pessoas estão preparadas. Exatamente. E tu vais junto das pessoas, só que ou porque houve um momento em que, imagina, a tua chefia até te disse assim, olha, não, mas dá-me feedback. E tu dizes qualquer coisa e a primeira coisa que a pessoa faz é dar uma justificação. Pronto, é a primeira facada que tu podes dar na tentativa de que aquela pessoa te dê feedback de novo. Mas o contrário também pode ser verdadeiro, no sentido em que, ok, eu estou a dar feedback a alguém e esse alguém tem que ter maturidade para saber ouvir. Também. No fundo, a pergunta que eu quero aqui introduzir com isto é fácil pormos a tónica, e é muito comum, e bem, com certeza, naquilo que são as responsabilidades da empresa. E eu agora queria perceber um bocadinho a perspectiva ao contrário, e do colaborador, porque isto é uma equação com dois lados, não é? Qual a responsabilidade que o colaborador também tem para se integrar numa empresa, para se ajustar a uma determinada cultura, para também ser produtivo, apesar de, porventura, não gostar de tudo? Porque às vezes eu creio que entramos aqui numa viagem em que parece... Num sonho. Exatamente. Sonho, Uma certa, verdade. isto tem que ser um conto de fadas, em que tem que ser feliz e hipermotivado todos os dias. Isso nunca vai acontecer provavelmente em lado nenhum, não é? E há aquela coisa que tem que fazer porque tem que fazer. Okay. Esse tipo de perspectiva também não deve haver. O que é que eu acho importante é gestão de expectativas. Eu até posso ir fazer, imagina que eu 80% do meu tempo estou a fazer na minha função uma coisa que eu gosto muito de fazer e que de facto me entusiasma e é aquilo que faz com que eu goste todos os dias de ir para o trabalho e eu sei, só que isto é importante ser claro para a pessoa, não é? E ficar logo à partida claramente definido, não é? Claramente definido, ok, isto é aquilo que nós estamos a propor que aconteça. Não significa que até no futuro não possamos fazer aqui alguma mudança, não é? Mas esta parte é espetacular, esta parte da tua função é espetacular, nem toda a gente vai ter funções espetaculares como aquelas que eu tenho tido, atenção. Também admito que sim. Mas... Ou tu gostas muito das ou que eu funções, gosto outras pessoas muito, para poderiam mim gostar, são não é? espetaculares, É isso. sim. Desculpa, um parênteses, ainda há pouco estava com uma colega que estava a olhar para o Orçamento de Estado e estava a lê-lo, não é? Estava a analisar e ela assim, eu estou aqui, Orçamento de Estado, eu assim, a sério, ela assim, eu adoro, eu assim, é tão bom, é tão bom haver pessoas tão diferentes, Claro. a sério, é mesmo importante porque nunca me ouvirias na vida a dizer isso. Gostavas de dissecar o Orçamento de Estado ali no Código de Trabalho e coisas do género. Imagino mas que não. continuando, a questão da clareza, que eu acho que é o que muitas vezes falta, não só a nível das organizações, em qualquer relação, não é? É nós deixarmos definido à partida o que é a nossa expectativa em relação àquela pessoa. E a pessoa também em relação à empresa, não é? Porque é que eu vou numa entrevista de emprego, quando estou a ir a uma empresa, dizer que gosto muito de fazer uma coisa que na verdade não gosto. Ou que faço e que é espetacular, quando na verdade não faço e não é espetacular e nem tenho competência para o fazer. Depois quando chegas lá, não vais torcer o nariz, etc. Mas entretanto não tinhas sido claro no teu processo, não é? Sim. Respondendo à tua pergunta de qual é que é o papel e a responsabilidade de cada um, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque cada um tem a responsabilidade de desenhar aquilo que é o seu percurso, não é? Muitas vezes as pessoas acham que vivem em universos paralelos, quando nos dias que correm, com redes sociais, com o networking, toda a gente acaba por saber tudo de toda a gente, de certa forma, não é? Tudo entre aspas, não é? Não é o Big Brother. Ainda assim, é mesmo interessante. Mas o que é que estás a querer dizer com isso? Que, no fundo, as pessoas mais vale serem transparentes sobre aquilo que ambicionam para as suas vidas, gostam ou não gostam? Sim, também. Eu, há uns tempos atrás, estive numa universidade também a falar com um grupo de pessoas que estavam a começar um mestrado, precisamente na perspectiva do que é a minha imagem de marca e das pessoas trabalharem a sua imagem de marca. Quando tu pensas em trabalhar a tua imagem de marca, eu acho que há alturas em que as pessoas assumem que têm de criar uma imagem, sim, uma persona, que não é a sua. Pois, faltando autenticidade no limite, não é? Sim. E pode escapar aqui um bocadinho de autenticidade quando nós achamos que o que o outro deseja é outra coisa de nós. Na minha perspectiva, mas quando o processo começa assim, está estragado a partida. Claro, não é? Agora, compreendo também que em alguns momentos e na expectativa de vir a fazer parte e de aceitação, não é? Que várias pessoas façam isso. Que erros é que tu vês
mais comuns, isso é porventura um dos erros que podem existir no processo de recrutamento, desde logo, neste caso do candidato, porque diz algo que não está tão correto, tão verdadeiro, mas que tipo de outros erros é que tu vês as pessoas a cometerem, portanto, candidatos, mas também as empresas nos processos de recrutamento e depois de seleção? Olha, na perspectiva do candidato, eu acho que às vezes a vontade de arranjar alguma coisa faz com que, em vez de eu analisar especificamente, por exemplo, o que é que aquela empresa me mostra, de eu tentar falar com algumas pessoas de referência, que se eu não conheço, se calhar tu conheces, ou outra pessoa da minha rede conhece, não é? Da minha investigar um bocadinho mais a empresa, não é? Investigar um bocadinho mais em que tipos de contextos é que eu me poderia sentir bem. Esse exercício é engraçado quando tu tentas pensar naquilo que é a tua vida e o que é que tu valorizas na tua vida pessoal também, não é? Que tipo de comportamentos das pessoas é que para ti são interessantes, o que é que te deixa mesmo desconfortável. E é importante, às vezes, nem sempre as pessoas primeiro se conhecem suficientemente bem. Claro. Eu acho que era mesmo em termos desde pequeninos, sabes? As pessoas deviam mesmo começar a fazer um exercício, os pais deviam ajudar os miúdos a fazê-lo, o sistema de ensino também, aumentarmos aqui o autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei em que contexto é que me vou sentir bem. Antes de eu te perguntar como é que as empresas, quais são os erros das empresas e eventualmente escalpelizando outros, não consigo resistir. O que é que tu sugeres para que as pessoas façam esse percurso, esse exercício de se conhecerem melhor? Algumas dicas práticas que queiras aqui partilhar connosco? Olha, uma sugestão que eu acho que também tenho utilizado muito ao longo da minha vida é perceber quando alguma situação está a fugir do meu controle, e quando eu digo do meu controle é que eu estou mesmo desconfortável com aquilo, tentar perceber o que é que ali me está a deixar realmente desconfortável. Se é outra pessoa, ou se é o que é que no comportamento daquela pessoa onde é que eu me estou a refletir de certa forma, não é? Às vezes nós estamos a ver no outro nós próprios e não nos apercebemos, tendemos a julgar só, em vez de pararmos e pensarmos assim, ok, o que é que isto diz de mim também, não é? Nas vários contextos da tua vida, diferentes contextos, sim. Eu acho que tenho permanentemente assim uma anteninha ligada. Em que estás a olhar para ti próprio? Fora. Sim, às vezes, sim. Okay. Sim. Não diria 100% das vezes, mas muitas vezes isso acontece. A outra questão é a pessoa simplesmente começar a mapear algumas características sobre si própria, o que é que gosta muito de fazer, o que é que não gosta de fazer, que comportamentos das outras pessoas por exemplo, que tipo de comportamentos é que me irrita. Não é? Às vezes nós só tendemos a reagir a uma situação que nos irrita, não tendemos a pensar depois sobre aquilo. Que tipos de comportamento é que me irritam e por que motivo é que me irritam e como é que eu posso lidar de forma diferente com aquele tipo de comportamento. É uma boa forma, se calhar, de evitar que irritem tanto, não é? É isso mesmo. Quando tomas consciência, a partir do momento em que começas a tomar consciência, até nas entrevistas de emprego, começa a ser mais fácil aquele momento, porque é muito giro, sabes? A maior parte das empresas acaba por perguntar em algum momento, ok, quais são as tuas áreas fortes? Não é? Se não é desta forma, é de uma forma parecida. Quais são as tuas áreas fortes? E eles quase sempre assim a reação, tipo como se fosse a primeira vez que estão a responder àquela pergunta, quando se já foram a várias entrevistas, acabou por acontecer em diferentes momentos. Já agora, isso tu como quando estás a fazer entrevistas, qualificas isso como uma performance um bocadinho mais pobre? Não qualifico performances mais pobres, são mais altas, não. Acho que são pessoas mas, tipo, que podem ter mais à vontade para... Há pessoas que não se sentem confortáveis, que eu até posso ter consciência sobre mim própria, mas não me sinto confortável de falar com terceiros, não é? E depois por exemplo, há pessoas que são muito críticas, que com muita facilidade dizem o que é que são as suas áreas de melhoria, os seus pontos fracos, como algumas pessoas dizem, e têm mais dificuldade em assumir. E é mesmo engraçado, porque nós somos tudo isso, não é? Somos as coisas boas que nós temos e somos as coisas que em alguns momentos, qualquer uma delas pode ser positiva ou pode ser negativa. Depende do contexto. Claro. Depende do contexto em que estamos. E por isso eu diria que... Estamos a falar de como é que as pessoas podem ganhar esse tal self-awareness, não é? Sim. Eu acho que é estarmos atentos a nós, ao nosso comportamento. Quando eu te dizia, voltando um bocadinho atrás, desculpa,
as pessoas criarem uma imagem de marca, etc. E não terem noção que em qualquer contexto podem estar a ser... Estão a causar um impacto social qualquer, não é? Eu estou num jantar com amigos dos meus amigos, eu não faço ideia se está ali um potencial empregador ou uma pessoa que a dada altura vai falar de mim a uma empresa. Não significa que eu deva agir diferente por causa disso. Agora, não é expectável é que as pessoas partam a louça toda, entre aspas, não é? Num determinado contexto e depois venham desempenhar um papel diferente ou demasiado diferente num contexto profissional. Portanto, isto foi uma incursão rápida como a ganhar aqui mais alguma autoconsciência, não é? Isto vinha a propósito de erros que tu vês a serem cometidos por candidatos e por empresas. Mais algumas coisas que te recordes, de parte a parte, nos processos de recrutamento, de seleção? Por parte das empresas, às vezes uma vontade muito grande de preencher uma vaga, não é? Termos, não é a todo custo, eu não diria isso, mas termos alguém muito bom tecnicamente e que nós sabemos à partida que há ali comportamentos naquela pessoa que vão estar desenquadrados ali na dinâmica daquela equipa em particular para onde a pessoa vai, só que ainda assim, não é? Vamos tentar. Pode correr bem, na maior parte das vezes eu diria que... Corre mal. Que vai gerar, lá está, a infelicidade para todas as partes. Então como é que tu achas que é o processo ideal? Isto é uma pergunta, é uma pergunta impossível, muito, mas pronto. Mas um processo robusto, vamos pôr assim talvez, um processo de recrutamento robusto. Como é que deve ser feito? Porque isto, enfim, há gente que não se dedica a outra coisa, não é? Se não está estes processos, se tem testes, se não têm testes, se passam um determinado tipo de questionários, se não passam, enfim, há um conjunto de possibilidades. O que é que tu achas que devem ser os princípios do processo de recrutamento e, em particular e em concreto, que tipo de fase é que tu achas que devem existir? Olha, é mesmo muito vago e muito dinâmico, porque tu dentro da mesma empresa, para equipas diferentes, podes ter processos diferentes e pode ter a ver com aquilo que tu pretendes conhecer daquela pessoa naquela fase e para aquele contexto em particular daquela equipa. Há processos que podem ser mais... Há muitas empresas que efetivamente utilizam testes. Eu, na verdade, não acredito muito nos testes. Eu acho que nós temos tudo da pessoa quando estamos na dinâmica com ela. E se nós... Que dinâmica é essa, numa entrevista? A dinâmica de uma entrevista, se tu olhares para a entrevista mais como uma oportunidade de conhecer uma pessoa e conseguires que a pessoa se sinta suficientemente... Que eu sei... Há sempre algum desconforto associado a um contexto de entrevista, não é? Para muitas entrevistas que uma pessoa tenha feito, há sempre algum contexto de desconforto. Depende também da pessoa que está a entrevistar e de se tu colocas ou não a pessoa numa posição de entrevistada ou simplesmente, ok, olha, estamos aqui a conversar e estamos aqui... O que é que achas que é o ideal? O ideal é falarmos de par para par. E... No outro dia, falava com alguém que ia a um processo de entrevista e essa pessoa estava mesmo estressada e ela ia ser entrevistada por pessoas que fazem exatamente o mesmo que ela, numa empresa diferente. E eu estava-lhe a dizer precisamente isto, encara isto como uma conversa entre colegas. E se tu tivesses de propor alguma coisa naquela empresa, olha para a empresa, vê o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, questiona, não é? Pergunta, porque... Uma entrevista, para mim, nos dias que correm, não deve ser nunca eu pergunto-te a ti e tu respondes. Deve ser uma conversa em que eu te mostro o meu ponto de vista, tu mostras-me o teu ponto de vista e a partir daí então nós podemos, ok, olha, era uma pessoa com quem eu gostava de trabalhar, conseguimos ter aqui um ponto de entendimento de alguma forma, o tipo de abordagem faz sentido para esta empresa ou não faz sentido para esta equipa? E como é que é então o processo de entrevista? Enfim, estou a tentar, e melhor, estou a imaginar que tu não sejas muito fã ou muito adepta de entrevistas muito formatadas, Sim. muito Já me conheço, estruturadas, exatamente. Mas há quem defenda que devem ser tão formatadas quanto possível, precisamente para ser mais fácil a comparação entre as pessoas, etc. Eu também gosto de coisas menos formatadas por estranho que possa parecer, vê lá bem, Maria João.
Mas talvez introduz aqui algum viés, admitamos. O que é que tu achas que deve então ser uma boa entrevista? Que componentes é que tem para além dessa questão da conversa? Há perguntas concretas que fazes? Olha, é o quê? E disseste bem, eu não gosto muito de estar a falar com uma pessoa e estar a seguir uma estrutura. Eu posso ter guidelines, e as guidelines são importantes porque orientam-te, ajudam-te a orientar também a conversa para onde tu queres, ir, sabes que vais tentar perceber com esta pessoa mais ou menos o mesmo que tentaste com outra pessoa imediatamente antes, só que todas as pessoas são diferentes. A reação que as pessoas têm a cada pergunta, tu vais-me fazer uma pergunta a mim, fazes a mesma pergunta a outra pessoa e se calhar eu digo-te na resposta que eu te vou dar a essa pergunta, digo-te aquilo que tu me vais perguntar em mais duas e não vejo necessidade nenhuma de só porque está no script as outras duas me voltares a fazer aquela questão, porque o segredo da pessoa que está a entrevistar e que está a conhecer os candidatos é também numa conversa perfeitamente... É o arte, não é? Exatamente, durante uma conversa perfeitamente informal ou o mais informal possível, ainda que tenha ali um cariz de conhecimento de parte a parte, não é? E um cariz profissional. É podermos daquela conversa, ok, olha, consigo perceber que esta pessoa tem interesses aqui, que a experiência... Que tipo de coisa é que tu questiono numa... mais procuras analisar numa entrevista? É como as pessoas reagem, é as expectativas das pessoas, é como elas reagem em determinadas situações, é tentar perceber aquilo que foi passado delas, tentar perceber se há daí alguns sinais que possam indicar alguma coisa para o futuro, é o quê? Ou é um conjunto disso tudo? Um conjunto disso tudo. Não tendo... Aliás, para mim é mais interessante não olhar para o currículo da pessoa antes de entrar na sala, porque isso ajuda. Quando eu estou a pedir à pessoa para se apresentar, também fico a perceber daquela pessoa o que é que para ela é importante. Faz isso? E tento fazer sempre uma apresentação sobre mim própria, porque não é justo eu estar-te a pedir a ti, Hugo, para me falar sobre ti, se eu também não te falar um bocadinho sobre mim. Ok, interessante. Escolho aquilo que quero partilhar, mas no geral, se eu vou perguntar à pessoa, ou se vou pedir à pessoa para me falar um bocadinho sobre si própria, não só sobre a sua experiência, mas... Também te apresentas, portanto. Sim. E como é que tu... E isso nem sempre acontece. Pois não. Há coisas incríveis nas entrevistas, já vi coisas incríveis. Tipo quê? Tipo, esperarem uma resposta. Estás numa entrevista em que te perguntam qual é o teu entendimento sobre uma determinada coisa e a pessoa diz se está certo ou se está errada, em vez de gerar uma discussão a partir daí, dares apenas o teu ponto de vista, não é? E aproveitares isso até para perceber, olha, deixa-me ver como é que esta pessoa tende a reagir não um confronto, não é isso que eu quero dizer, mas a um debate e quão interessante pode ser trabalhar com esta pessoa. Para mim, por exemplo, é mesmo importante a possibilidade de discutir ideias. Por muito loucas que possam parecer, sabes? Mas às vezes desafiar e perguntar e tentar perceber, não é? Se isto sempre aconteceu assim, ok, o que é que faz com que seja assim? Porque às vezes as pessoas já estão tão habituadas a fazer as coisas de uma determinada forma que é mesmo difícil. Como é difícil as pessoas pararem para olharem para si próprias, é difícil as pessoas pararem para olharem para o trabalho que estão a fazer ou para o trabalho que a equipa está a fazer. E às vezes basta parares um bocadinho e dedicares tempo a isto. Quando eu digo um bocadinho é dedicares tempo a isto e para conseguires encontrar uma série de incongruências ou ineficiências e de repente, quando ouves a opinião que as pessoas têm para dar, surpreendes-te. Mas, por exemplo, tu estás numa entrevista e partilhas com o candidato um problema qualquer para ver como é que uma situação, por exemplo. Como é que ele reagiria, como é que ele resolveria. Sim. Tentar perceber como é que ele reagiu no passado, como é que ele reagiria, ou seja, em situações semelhantes, não é? Ou como é que ele pode reagir no futuro perante um determinado contexto. E tu chegas ao fim de uma entrevista, como é que tu concluis se foi interessante ou má, ou menos interessante, já que há bocado estavas a se bem perceber e disseste que não consideras haver boas ou más performances, se bem entendi. Como é que então tu avalias e fazes uma espécie de um ranking que tens que sempre fazer, não é? Existe. A questão da performance é uma questão muito tricky, não é? Porque corre o risco de estar a dizer a uma pessoa que não tem uma boa performance,
mas provavelmente eu não estou a vê-la a trabalhar naquele contexto. Não Pois. significa que ela, noutro Claro, contexto, claro, não claro, seja muito boa, ok? Uhum. E já vi isso acontecer com diferentes pessoas. Que a pessoa, num determinado contexto, numa determinada equipa, não está a funcionar, não está a entregar, o relacionamento com a equipa não está a ser positivo, Mas noutro, mudas a pessoa de equipa, dás esta oportunidade, pode correr bem ou correr mal. claro. Ainda assim, eu já vi mais do que uma vez a acontecer, mudas a pessoa de equipa bem, e a né? pessoa mostra uma coisa completamente diferente. Por isso, houve uma vez um candidato, precisamente, que disse uma coisa muito interessante e muito básica, sabes? Mas que faz mesmo sentido, que é, não existem pessoas incompetentes, existem pessoas que estão a fazer coisas para as quais não deveriam estar alocadas. Estou a perceber. Que é quando tu exiges a uma pessoa permanentemente para continuar a fazer uma determinada coisa sem tentares perceber se conseguias estar a aproveitar alguma competência desta pessoa noutra área ou a fazer outro tipo de tarefa ou a ter outro tipo de responsabilidade. Ok, não haverá incompetência, mas porventura poderá haver atitudes menos adequadas. O que é que te deixa louca em alguém que trabalha numa empresa, seja independentemente da responsabilidade que tenham? Julgamento. Julgamento na perspectiva de tu dares a tua opinião ou alguém expressar a sua opinião. A questão de dar feedback, não é? Uhum. E em vez de do outro lado existir receptividade e até discussão saudável sobre o tema, existir julgamento para o facto da pessoa dizer, expressar a sua opinião, ou, não é? Se tu queres que uma pessoa tenha à vontade e tenha confiança para conversar contigo, e se eu vou ter contigo e digo assim, olha Hugo, o empreendedores.pt afinal devia funcionar da forma X. Uhum. E dizes assim, não, mas essa ideia é uma ideia tola. Não funciona. E nem sequer exploras, sabes? E não dirias desta forma fofa, como eu falei agora, mas mais... Eu não. Não, tu não dirias. Mas existir essa resistência é uma coisa que me deixa desconfortável que a ver. Quando isso passa por mim é sinal de... não está a funcionar. Muito bem. Uma pergunta um bocadinho diferente, mas que não resisto a fazer. Nós conhecemos, mas tivemos aqui um momento, até fizemos um trabalho em conjunto na BioWiser, à volta do MBTI. Eu gostava que se pudesse em meio minuto explicar o que é, e eu queria utilizar este exemplo do MBTI, haverá outros instrumentos, para perguntar se faz algum sentido utilizar este tipo de ferramenta, muito obrigado, para processos de recrutamento. No fundo porque isso no fundo é dizer, ok, quem tem um determinado perfil faz mais sentido ou faz menos sentido, ou isso é um fator positivo ou um fator negativo. Olha, como é que tu vês esse tipo de ferramentas? O MBTI é muito interessante porque nos ajuda mesmo a perceber o que é que são as nossas preferências, as preferências das pessoas com quem nós trabalhamos ou com quem vivemos até, não é? Uhum. E nos ajuda a aumentar largamente a tolerância à diferença. Certo. Por isso eu sou totalmente adepta e gosto muito e já utilizei muito o MBTI. Como ferramenta de trabalho relacional, muito nas dinâmicas das equipas. Uhum. Quando as equipas fazem este exercício é incrível a consciência, porque tem a ver com consciência. Primeiro tu tens consciência sobre ti próprio, porque motivo é que esta situação me irrita em particular. Porque motivo é que eu me sinto tão confortável a fazer este tipo de situação ou a dar este tipo de feedback. Uhum. Por um lado isso, e se pode ser uma ferramenta a nível de recrutamento é tricky. Porque estás a assumir à partida um outcome que tu não sabes bem, não é? Ou seja, que aquela pessoa vai fazer melhor aquele lugar. Sim, tu naquele momento tens... o MBTI vai buscar aquilo que são as tuas preferências naturais. Fruto daquilo que é a tua experiência de vida, a tua experiência profissional, em algum momento... tu já nem sabes muito bem se aquilo é uma preferência natural ou se é uma competência que tu adquiriste. Uhum. Por isso, em contexto de entrevista, ainda que tu possas, assim, cá atrás, não sabes, assim, muito na retaguarda, olhar e tentar perceber, ok, posicionar aquela pessoa no perfil, é preciso sermos cuidadosos quando o fazemos. Admito que é uma ferramenta super poderosa, devemos é ser mesmo cuidadosos na forma
como fazemos esse tipo de análise. Estamos aqui, no fundo, a falar de relações, não é? No fundo é isto. Sim, que é o que na verdade me encanta. É isso. Independentemente do tipo de relação, era exatamente uma das aí coisas que eu ia chegar. E, portanto, já vamos abordar esta tua paixão por relações noutros contextos. Mas eu ainda gostava de perceber algumas coisas mais hardcore das empresas e como é que isso impacta nesta história das relações, desde logo profissionais. Por exemplo, sistemas de incentivo, ok? É uma discussão também enorme que existe em todo o mundo. Fazem sentido, não fazem sentido? O que é que devem incentivar, o que é que não devem? Qual é a tua posição em relação a sistemas de incentivo com métricas claras, não é? Aquela pessoa vai ter um prémio se atingir determinado conjunto de resultados. Ok, quando falas em sistemas de incentivo, falas apenas desses estou a falar prémios, falas de benefícios também. Podes dizer Posso o que aproveitar quiseres, já agora, aproveitar não é? para meter essa colherada. Eu acho que cada vez mais as empresas têm apostado também nos benefícios que disponibilizam às pessoas. Estamos a falar de coisas tipo quê? Coisas tipo o seguro de saúde, para si e para a família. Estamos a falar de flexibilidade de horário, ou de dias extra de férias, ou aqui de uma panóplia de possibilidades que pode tornar-se tão mais interessante quão mais flexível puder ser. Porque para mim pode ser importante, por exemplo, receber um determinado valor. Imagina um bónus, não é? Chegas ao fim do ano, tens a distribuição de resultados da empresa, seja relacionado ou não com a performance, tens a distribuição do teu prémio e tu podes fazer com aquilo diferentes coisas, não é? Podes receber esse valor de forma pecuniária, podes escolher ter dias de férias, podes escolher ter tickets de infância porque tens os teus filhos na escola e aqueles tickets ainda são interessantes. Mas, portanto, estás a falar desse tipo de benefícios, transformar, ou seja, se tiveres, a ver se estou a perceber, estás a falar de benefícios dados de forma transversal a toda a gente, e, portanto, que é uma coisa que as empresas devem caminhar, ou estás a dizer, se cumprir determinados objetivos, em vez de ser de uma forma mais clássica, em que, no fundo, vais ter ali um prémio financeiro, a pessoa poder dizer, ok, eu não quero esse prémio financeiro, prefiro, por exemplo, ter dias de férias. É isso? Se atingir só determinados resultados, portanto, vais poder ter pessoas. São coisas diferentes. Tu, quando fazes um processo de recrutamento e quando estás a apresentar um pacote salarial a alguém, tu podes apresentar apenas o vencimento base ou podes ser mais atrativo apresentando já aqui uma série de benefícios que a pessoa pode ter. Não é? Muitas empresas ainda apresentarão o salário base, eventualmente, diria eu que a maior parte das empresas já dá o seguro de saúde, nem que seja apenas para o próprio, muitas já apostam também na família. O que estava a falar era, posteriormente, e quando tu teres um pacote de benefícios flexível, em que, se para ti é mais importante receber o dinheiro, para mim pode ser importante reverter aquele dinheiro, por exemplo, em tickets de infância para utilizar ao longo do ano. Ou melhor, para uma pessoa isto seria mais importante. Se calhar para mim era mais importante pegar neste dinheiro e revertê-lo em dias de férias para eu poder utilizar extras ao longo do ano. Esta flexibilidade... Quase podes comprar as tuas férias, não é? Sim. Isso já vai existindo em alguns sítios. Há empresas que já têm as férias ilimitadas, por exemplo, em que desafia muito também aquilo que é o bom senso, apesar de eu achar que o bom senso é sempre uma situação muito dúbia. O bom senso e a responsabilidade da própria pessoa, não é? Porque se eu decido tirar um mês de férias, é importante eu ter em conta o trabalho que o meu colega do lado vai ter acrescido ao longo daquele mês. Ou então posso não pensar nisso. Exato, podes não querer fazê-lo, não é? Não sei se respondi mais ou menos à tua pergunta. Mas estás a dizer, portanto, que os sistemas de incentivos podem ser, no fundo, podem ser pagos em modalidades diferentes, mas tu achas que a mera existência de um sistema de incentivos funciona? Se tu apresentares à pessoa, ok, tens determinados objetivos, determinadas métricas que tens que atingir e vais ter este prémio no fim, seja ele qual for, achas que de facto isso incentiva as pessoas? Algumas pessoas.
Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas que são mais focadas... Peço desculpa. Algumas pessoas que são mais focadas em objetivos, não é? Agora, provavelmente vai colocar outras em algum... com alguma pressão desnecessária. Há aqui duas coisas diferentes, porque tu estás a falar da definição de objetivos e de atribuir, por exemplo, um prémio a estes objetivos, e depois há uma outra coisa que ainda tende a acontecer em alguns momentos e que eu acho que quanto mais rapidamente as empresas se conseguirem distanciar deste modelo, melhor, que é quando tu associas a performance à atribuição de um prémio, ou seja, o atingimento, se tu tens uma determinada classificação, tipo, ou entregas, ou ficas acima, ou ficas abaixo, o teu prémio está dependente também disso. Porquê? Porquê é que isso é mau? Porque desvirtua a ideia de desenvolvimento das pessoas. Tu deixas de te preocupar com o teu desenvolvimento e com o desenvolvimento dos teus colegas de uma forma genuína e, independentemente do prémio, eu quero é que todos nós possamos crescer, para estarmos focados em eu tenho que atingir tenho que ser top, espetacular, só para receber aquele dinheiro. Desvirtua um bocado o conceito. O teu sistema pode impactar, ou pode depender da performance também dos outros, não é? Para evitar justamente esse lado mais Mas por isso é que é importante termos os objetivos, não é? Ou claramente definidos aqui, claramente definidos os objetivos, mas depois teres em termos de desenvolvimento e em termos daquilo que a pessoa te pode melhorar, o que é que eu posso desenvolver com esta pessoa, que tipo de ações, seja formação, seja coaching, seja... Tens um plano de evolução para cada pessoa, sim, não é? Sim. Garantires que isso é um foco e não apenas tu tens estes objetivos. Se tu trabalhares tudo isto, estes objetivos são muito mais facilmente atingidos. Estás a perceber? Interessante. Ok. O que é que tu achas que é, no meio destas... Isto de facto, é um mundo sem fim. Quer dizer, gerir pessoas é uma coisa extremamente complexa, desafiante, interessante também, sem dúvida. Qual é o grande desafio que as empresas têm na área dos recursos humanos? O que é que tu achas que é? O que é que tu antevês? É o recrutamento? É manter as pessoas lá? É mantê-las produtivas? É mantê-las motivadas? É o quê? Diferentes empresas vão ter perspectivas muito diferentes, não é? Eu diria que ao longo dos últimos anos há um desafio real de atração de pessoas para as empresas e quando pensamos num contexto, lá está, mais dinâmico nas empresas que trabalham com tecnologia, que são da área de tecnologia, e por outro lado tens a questão de manter as pessoas felizes naquele contexto. E como é que tu consegues assegurar que aquele contexto e que aquela empresa continua a fazer sentido para aquela pessoa É porque muitas vezes as empresas não conseguem reinventar-se ou conseguem ter projetos que são sempre estimulantes para toda a gente em cada momento, não é? Sim, mas nem toda a gente procura permanentemente projetos estimulantes. Claro. E agora provavelmente procuram clareza, procuram significado, procuram que aquilo que é o feedback que dão muitas vezes às FIAs e à própria organização seja de alguma forma pelo menos ouvido e trabalhado. E basicamente neste processo de tentativa de manter as pessoas na organização, às vezes focamos-nos tanto na questão da atração de novas pessoas que acaba por se descurar sem querer. É como nos clientes, não é? É como nos relacionamentos. Pois. É sempre mais fácil, não é? Aquela fase parece que é mais interessante, a fase do enamoramento. Só que, na verdade, é depois quando se constrói uma relação e quando a coisa caminha e quando percebemos de parte a parte que está a funcionar e que estamos todos a fazer para que funcione, torna-se muito mais interessante. E todos construímos para o crescimento da empresa, não deve ser uma coisa que é papel de uma pessoa apenas.
E aí tem a ver com conhecermos com os diferentes managers, por exemplo, conhecerem verdadeiramente bem as suas equipas. Quando diz o desafio dos recursos humanos, é engraçado, cada vez mais se está a deixar cair o conceito dos recursos humanos na perspectiva dos recursos, não é? São pessoas, então, um dos maiores desafios é mesmo ter a oportunidade de conhecer as pessoas, perceber o que é importante para cada uma. Parece demasiado detalhista, mas acaba por ser aquilo que funciona, não é? E conseguir, tu vais ter uma conversa de desempenho comigo, a conversa que vais ter comigo vai ser muito diferente da que vais ter com o André, por exemplo, não é? Aquilo que é importante para mim não vai ser aquilo que vai ser importante para ele. Como é que tu te consegues equilibrar entre, enfim, os lados que tens que gerir? Aí o microfone está desafiante, não é? É o bolso que é pequeno. Ok. Sim, desculpa. Que é o seguinte, tu por um lado tens que potenciar a felicidade das pessoas, das organizações onde trabalhas, não é? E por outro, trabalhas dentro de uma organização que também tem lá para maximizar os seus resultados. Como é que é? Às vezes sentes-te aí um bocadinho... Engraçado que coloques isso como duas partes diferentes da moeda, porque para mim a empresa não vai maximizar resultados se as pessoas não estiverem bem, ponto, não é? Mas sentes essa tensão ou pode haver? Acho que existe sempre, não é? Quando penso nessa tensão, penso na pressão da entrega de projetos, etc. Ainda assim, muitas vezes é nesses momentos de tensão que a equipa se mostra verdadeiramente coesa e alinhada num objetivo comum, não é? Por isso, eu acho que o grande desafio é, sim, fazer com que o negócio, não é? Ou com que a empresa... Às vezes é fácil nós olharmos as coisas de uma perspectiva, não é? Não, isto aqui, em termos, às vezes, de teoria ou de boas práticas, não é? Isto aqui é espetacular, e devia acontecer desta forma, etc. Mas às vezes as pessoas não se lembram de ir ao terreno e perceber para aquelas pessoas que estão ali... Se aquilo conta. Se aquilo é verdadeiramente importante. Não me adianta mandar uma pessoa para, se calhar, ou fazer uma formação XPTO espetacular quando não lhe estou a dar os mínimos olímpicos em termos salariais. Estás a perceber? Às vezes podem-se gerar situações mais... Mas tu tens que negociar entre duas forças ou não? Não é assim que tu vês o teu papel? Negociar, não. Vejo Tipicamente imagina, como facilitar. Alguém Dar tem mais informação. expectativa salarial, mas quem tem a gerir o orçamento não tem essa disponibilidade. Como é que tu... enfim, há ali um certo conflito, ou pelo menos alguma tensão. Sim. De sentidos opostos. Sim, eu tento perceber ambas as partes. E dar a visibilidade a ambas as partes, a cada uma. Idealmente, pô-las a falar. Quão menos precisa for, ou quão menos precisa for uma equipa de pessoas, significa que quão melhor está a funcionar, diria eu, porque significa que os managers estão a fazer exatamente aquilo que eles têm que fazer. Seja, o teu trabalho é tornar o teu trabalho desnecessário. Olha, é um bom trabalho. Sim, é mais às vezes desafiar. Claro. É mais às vezes desafiar do que... não é suposto alguém da equipa de pessoas ter de substituir o manager na gestão das suas pessoas. Claro. O papel de gestão das pessoas é do manager. Mas também não és uma delegada sindical, não é? Portanto, nem de um lado nem do outro. É um bocado isso, não é? Não. Interessante. Tenho curiosidade de perceber todos os lados, porque às vezes podem-se perder. Pois. Às vezes as pessoas nem têm noção que há coisas que estão a ser feitas, por exemplo, num determinado nível, e vice-versa. Às vezes as pessoas não têm noção do impacto que alguma ausência de informação ou de algumas iniciativas que estão a ser pensadas, que já estão a ser pensadas. Então é mesmo interessante quando tu falas com toda a gente, quando tu tens contacto com as diferentes pessoas numa empresa, não é? Desde o topo até ao júnior, às vezes perceberes o que é a percepção, é como estarmos os dois a olhar para este copo d'água e olharmos para aqui e termos uma leitura diferente disto. E só precisas de colocar as pessoas
Na mesma frequência. sim, na mesma frequência. Isso de olhar para o mesmo copo e ver coisas diferentes é o que acontece nas nossas relações do dia-a-dia, não é? Tantas vezes. Foi por isso que para depois as pessoas olhar para o mesmo copo da mesma maneira que tu lançaste o blog Amor em Teoria. Olha, Ou co-lançaste. sim, co-lancei o Amor em Teoria, já quase há 4 anos, não para pôr as pessoas a olharem para o copo da mesma maneira, mas para lembrar as pessoas que nós temos diferentes perspectivas em relação ao copo. E que está tudo bem. E que está tudo bem. Só precisamos de perceber como é que o outro olha, em vez de assumirmos simplesmente que porque a pessoa está a olhar de uma forma diferente ou está a ver as coisas de uma forma diferente da nossa, que é inválido. Lá está, que existe julgamento. É muito fácil nós julgarmos, e atenção, eu não estou a dizer que não julgo, ok? Já te perguntar qual era o truque. Já dei por mim a defender tanto a minha posição, numa altura foi incrível, a defender tanto a minha posição porque alguém estava a julgar a outra pessoa, que só quando caiu-me assim a ficha e pensei assim, eu estou a julgar uma pessoa que está a julgar outra pessoa. Que cena incrível, foi assim mesmo. Tipo matriosca já. Foi uma matriosca, sim, claramente. Espetacular. E é muito fácil nós cairmos nisso, não é? Que é, o Amor em Teoria surgiu muito da nossa vontade de simplificarmos e de mostrarmos formas diferentes e diferentes perspectivas, que muitas vezes são as perspectivas do dia-a-dia, não é? Mas onde existe um sítio onde, sempre que eu quero procurar informação sobre relacionamentos, eu posso ir lá e ver, seja artigos de ciência, seja artigos escritos por nós, por outras pessoas, artes. É um blog para quem? É um blog para todas as pessoas que queiram apostar no seu relacionamento. E começa por apostar precisamente no autoconhecimento. Eu diria que para nós estarmos bem nos nossos relacionamentos, como nas organizações, não é? Quanto melhor eu me conhecer, melhor também me vou poder apresentar e entrar num relacionamento, não é? Porque é que eu vou entrar à partida a dizer mim é espetacular, adoro fazer cenas radicais e depois no segundo encontro já tremo das pernas se formos fazer bungee jumping, não vai dar, não é? Claro. Mas estou a falar assim de coisas mais superficiais, mas se tu tens coisas para ti que são mesmo importantes num relacionamento amoroso, a clareza da comunicação é mesmo importante, não é? E teres a oportunidade de todos nós temos passado, assim como todos nós temos passado nas organizações e na nossa vida, que acaba por impactar o nosso presente, aquilo que nós... Mas é suposto deixarmos o passado lá atrás, é preciso vimos com ele... O que é que tu dirias? Eu diria que ele está e está. Eu acho que o nosso passado nos ajudou... Mas temos é que o aceitar, não é? Nos ajudou a sermos quem somos e a estarmos como estamos neste momento no relacionamento onde estamos. Por isso acho que é ótimo quando é possível falar disto de forma transparente com a outra parte, não é? E porquê é que tu tens o Amor em Teoria? É para partilhares com o mundo aquilo que te vai na alma, é para partilhares e para, no fundo, ajudares aquilo que era talvez aquela tua ambição desde miúda, que é ajudar os outros a ser felizes, é para tu própria te conheceres, porque enquanto estás, por exemplo, a escrever, estás a processar o teu pensamento, é para quê? É um bocadinho de tudo. Todos os dias eu e a Bia, que é a amiga com quem criei o blog, não é? Juntas criamos este blog, todos os dias, se não for todos os dias, é quase todos os dias, nós falamos, ligamos e todos os dias nós colocamos o amor na agenda, que é uma coisa incrível. Ou seja, todos os dias... O que é isso, colocar o amor na agenda? Colocar o amor na agenda é todos os dias ligando, então, olha, o que é que vamos pôr hoje? Qual é o tema desta semana? Todos os dias se fala sobre isto. E é mesmo interessante quando tu, de repente, deixas de... É uma coisa que surgiu mesmo de forma natural, percebes? É tempo que nós decidimos dedicar ao amor. E isto também é uma metáfora para a nossa vida, não é? Porque, efetivamente, eu acho que desde que tenho o blog, que a forma como a minha maneira de estar nos relacionamentos é completamente diferente. Não estou a falar só ao nível do relacionamento amoroso, mas também ao nível de outras relações. Mas o blog também surgiu precisamente porque já estava a haver aqui uma mudança no comportamento, por isso não sei muito bem o que é que... E é preciso colocar o amor na agenda? Eu diria que é muito bom se nós tivermos a oportunidade de o fazer.
aquilo que falávamos há pouco, a fase de namoramento é uma fase deliciosa, não é? Quando nós conhecemos a pessoa, tudo é novo, tudo é espetacular, não é? E de repente começas a entrar na rotina. Não. Oh, não! Começas a entrar na rotina. E a rotina tem uma coisa maravilhosa que é, se existe a rotina é porque a coisa está a funcionar e porque de repente já temos as nossas dinâmicas e a coisa está a fluir. Só que é fácil nós nos esquecermos de dedicar tempo especial e mesmo focado a outra pessoa, sabes? É diferente estarmos juntos a ver uma série do estarmos juntos a jantar e termos dedicado aquele tempo para jantarmos juntos e para falarmos sobre a nossa próxima viagem, sobre irmos passar uma noite ou um fim de semana sem telemóveis. É incrível quando uma coisa destas acontece e quando o casal em conjunto decide fazê-lo. Por isso nós também decidimos, em meados do ano passado, criar o namorário. Ia-te perguntar, o que é isso do namorário? O namorário é uma agenda precisamente para colocar o amor na agenda e o nosso namoro na agenda. E surge mesmo para relembrar os casais que é mesmo fácil nós enchermos a nossa agenda de atividades, seja profissionais, seja dos miúdos, seja vamos agora à casa dos pais de um, vamos à casa dos pais do outro. E de repente esquecemos que marcar uma noite para irmos ao cinema, ou marcarmos um fim de semana para estarmos juntos, mesmo com filhos, e foi muito engraçado porque vi isto na casa dos meus sobrinhos, não é? Que é, existem calendários com as 1001 atividades dos miúdos. Porque tens um que vai no sábado de manhã, um aniversário, o outro que vai no sábado à tarde, e de repente o casal fica ali perdido. Não significa que o casal não esteja bem, atenção. Claro. Agora, se nós queremos continuar, nós estamos numa época, isto para todo tipo de relações, em que se vive muito aquela questão do FOMO, do Fear of Missing Out, que é uma coisa incrível, nós estamos permanentemente ligados, temos 1000 estímulos diferentes. É fácil, não é? É completamente diferente. Nos dias que correm, nós estamos juntos, não é? E a coisa até está a correr muito bem, mas se a coisa começa a correr menos bem, olha, aquele lado já tem a pessoa interessante, não é? E as pessoas... há um conceito muito giro que é o amor líquido, que fala do nós termos deixado as relações sólidas que se falava no passado, sabes? As relações para a vida, como também existia no trabalho. De repente deixam de acontecer porque é tudo muito fácil. Se não estás bem aqui, parece que nem apostas na relação. E isto também acontece no contexto profissional. E quando pensas aquela questão que me perguntavas mesmo em termos da própria pessoa, será que as pessoas às vezes investem o suficiente a todos os níveis? Acho que é fácil as pessoas desistirem nos dias que correm. Porque isso pode ser verdade, isso é muito interessante, até este paralelismo, porque eu estou numa empresa, não estou para ultrapassar ali uma primeira dificuldade que me surge. Tem um ali ao lado que está a fazer uma proposta não estou numa relação, não estou bem, faço um swipe right ou swipe left e enfim, passo... Sim, ainda tenho uma pessoa que me dá atenção ali, olha, até tenho uns olhos bonitos, deixa-me aqui ver o que é que a casa gasta. Exato. Sim. E o que é que achas que isso está a fazer às relações? Essa facilidade de, não sei se é ter relacionamentos, mas de ter encontros, pelo menos. Coisas boas e coisas más, porventura. Olha, as coisas boas pode ajudar a aumentar a confiança, porque é mesmo bom quando as pessoas têm confiança suficiente na outra parte para que isto não seja um problema. É giro porque mesmo em termos de entrevistas, já tive... Sentes enclausurado numa relação porque tens medo de ficar sozinho, não é? Sim, e porque imagina que estás numa relação e surge, vamos tomar café, vamos jantar, seja o que for, mas eu não tenho que me sentir fragilizada porque a outra parte está a ir, não é? Não significa que seja fácil. Mas se isso acontece e se existe confiança suficiente na relação para isto acontecer, ainda bem, não é? Há uma frase muito bonita que é: dá quem ama as asas para voar e raízes para ficar. Não é? Que é... e aí também, uma vez mais, por isso é que eu, quando penso em relacionamentos, penso mesmo em relacionamentos de uma perspectiva global, apesar de ter uma paixão particular pelos relacionamentos amorosos. Mesmo nas empresas, porque é que nós vamos estar com receio que aquela pessoa vá a uma entrevista? Se a pessoa estiver bem connosco, ela vai ficar mesmo que vá àquela entrevista, e se não estiver bem connosco, então se calhar ela está mesmo bem noutro sítio. Mas não é muito fácil, isto não é uma mentalidade que seja muito transversal.
E que há bocado perguntei-te quais eram os grandes, enfim, problemas que vias no processo de recrutamento e seleção das empresas. E agora no processo Não de vou recrutamento e seleção. Não vou falar do recrutamento e seleção. Se bem que era uma excelente. Mas acho que isso devia ser um outro episódio totalmente dedicado a esse capítulo. Sim. Olha, fica já aqui prevista. Se calhar fazemos isso em off, mas pronto, fica para outras conversas. Exatamente. Mas, assim, aqueles erros ou aquelas dificuldades que tu vês acontecerem nos relacionamentos amorosos, que é que as pessoas... Há bocado disseste uma coisa interessante, que era... Estamos sempre ligados, se calhar não temos muita atenção, ou falta de tempo, ou o que seja. Falta de presença. Falta de presença. É porque é diferente estar fisicamente ao lado de uma pessoa e estar genuinamente interessado naquilo que a pessoa está a dizer ou às vezes nem dizer nada, não é? Só o facto de estares ali e estar genuinamente ali. Acho que a presença é uma coisa que é muito difícil, mesmo em jantares de amigos. Não sei se sentes isso, eu já senti em alguns momentos e às vezes é uma das coisas que me custa um bocadinho. Não significa que eu seja perfeita nisso, uma vez mais. Também não liga o telefone, etc. Não larga o telefone. Parece que uma pessoa tem... Parece que é não é? Pegas no telefone, não tens nada para fazer, olha, vais ali. E o que é que de repente dás por ti e estás no Facebook a fazer o quê? Nada. É que é nada, não é? Muitas vezes é nada. Mas parece que é mais fácil estar a ocupar o tempo assim do que então como é que foi o teu dia e estar disposto, por exemplo, ou disposta a ouvir olha, foi um dia péssimo e tipo, não estou mesmo com paciência nenhuma para te aturar hoje, mas ainda assim é só hoje. Às vezes acontece. Pode acontecer, não é? Às vezes pode porque acontecer. Também é impossível alguém estar sempre presente. Se calhar também tem que haver aquela à vontade e confiança para dizer, eu hoje não estou presente, não é? Digo eu. Sim, e haver respeito de parte a parte também para que isso aconteça. O que eu acho que é importante é que não seja uma generalidade, ou seja, não seja não estás presente de vez em quando, está tudo bem. Exatamente. Não estás só presente de vez em quando, já não é boa ideia, não é? Sim. E a outra coisa é a necessidade, porque esta... Parece que nós estamos sempre em 1000 sítios ao mesmo tempo, não é? Apesar de estarmos todos no mesmo lugar. E às vezes a instabilidade que isto cria, também em termos da própria dinâmica. Mas eu diria que esse é o fator o maior desafio dos dias que correm. Portanto, um conselho que dás é que as pessoas aprendam a estar presentes e se entreguem a outros. Mais alguma coisa que te lembres que seja assim, pode ser realmente importante? Criar... E vamos já, com esse conselho, ajudar não sei quantas pessoas a serem mais felizes. Portanto, estamos aqui a contribuir para a tua missão, vê lá. Sim. É conhecer bem o que é importante para o outro. Aquele conceito que nos habituamos, ou que ouvimos tanto quando éramos miúdos, de faz ao outro aquilo que gostarias que te fizessem a ti, é ótimo na perspectiva em princípio eu só vou querer que me façam coisas boas a mim, por isso eu também só vou fazer coisas boas ao outro. Pode-se tornar um bocadinho perverso quando aquilo que tu queres para ti, por exemplo, são palavras, é que a pessoa diga que gosta muito de ti, ou que te diga como estás bonito, ou que tens uma roupa muito bonita. Mas do outro lado, aquilo que a pessoa quer, na verdade, é toque. Então há um livro super interessante que se chama As Linguagens do Amor, que é do Gary Chapman, que fala precisamente disto, não é? De 5 linguagens, que uma vez mais, até para o contexto profissional, eu acho que isto são tudo ferramentas e são tudo coisas que ajudam a conhecermos melhor a nós e a ficarmos mais atentos à diferença da outra pessoa. Falamos há um bocadinho do MBTI, as 5 linguagens do amor para mim também estão sempre muito presentes. E são 5, que é o toque, são as palavras, são os atos de servir, por exemplo, preparar o pequeno almoço, etc. Presentes e... Falta-me aqui o 5º que eu já me vou lembrar. Portanto, se alguém... aquilo que mais gosta são, sei lá, atos de servir. Tempo de qualidade. Alguém gosta muito de ser servido, que alguém o sirva, não, é isso? Ser outra pessoa, imagina que eu fico super encantada sempre que tu me fazes o pequeno almoço. Exato. E tu só te lembras de fazer o pequeno almoço uma vez por ano, porque olha, eu até te deixei um bilhete escrito a dizer, por favor, Hugo, faz-me um pequeno almoço, ok? Porque na verdade o que tu fazes é sempre tocar na pessoa,
Porque para ti isso é a tua forma certo. de expressares o teu amor. Não... E para a outra pode ser, ei pá, chato, não me larga. Sim. Olha, qual é o tipo de discussão que isso pode gerar? É, tu nunca me dizes que gostas de mim, tu nunca me mostras que gostas de mim, e a outra pessoa diz assim, como? Eu farto-me tipo de tocar, ou de te fazer coisas, estou sempre a arrumar a casa, estou sempre a... Que é no fundo a expressão do amor daquela pessoa, É não é? isso, sim. Ou seja, é Que é bom... grande confusão. É maravilhoso. É mesmo, não é fácil, eu não diria que é fácil, mas é bom quando nós temos esta consciência. Eu acho que consciência é a palavra-chave para tudo aquilo em que nós estamos envolvidos. Muito bem. Para todo tipo de relacionamento. Olha, o que é que nós podemos esperar mais desse teu projeto, o Amor em Teoria, e de forma até mais geral de ti, Maria João Lambertini? Diz-nos lá. Olha, eu e a Bia ainda há pouco tempo estivemos a sonhar / projetar aquilo que são as nossas expectativas para o Amor em Teoria nos próximos 2 anos. E vêm novidades. Onde é que as pessoas então podem estar atentas a essas novidades? Como? Onde é que as pessoas podem descobrir essas novidades? Olha, podem descobrir no nosso blog, que é o amoremteoria.pt, na nossa página de Facebook, nós vamos alimentando diariamente. Para saberem mais sobre ti, qual é a melhor forma? Ou se alguém quiser entrar em contacto contigo ou assim? Através do LinkedIn, através do Facebook. Basta procurar Maria João Lambertini. Maria João Lambertini, apareço eu no Google. Muito bem. Maria João, muito obrigado. Obrigada por estes momentos, estes teus belíssimos insights. Percorremos aqui uma série de coisas, mas no fundo estamos aqui basicamente a falar sobre relações. Eu aproveitei para alguma consultoria. Eu sabia que isto aqui tinha... Tem sempre alguma coisa aqui por trás, em diferentes facetas. Portanto, mais uma vez percebi, eu sempre falo contigo que não sei nada disto. E portanto, muito obrigado desde logo para reduzir a minha ignorância e para ajudares também quem nos vai ver ou ouvir, seja portanto neste vídeo ou seja no nosso podcast, que possa também aprender aqui contigo e é para isso que também surge aqui o empreendedores.pt. Portanto, muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, foi muito giro. E, meus caros desse lado, até uma próxima, já sabe, www.empreendedores.pt, podcast ou vídeo. E pedir-lhe também um favor que vou pedir de vez em quando, se tiver gostado desta nossa conversa, por favor partilha, e se tiver a ouvir o podcast, faça um review e uma classificação para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado.